Programa Deixe a Bíblia Falar com Você. A Bíblia, o modelo para nossos dias. Com Valdizan Souza. Já estamos aqui para mais uma aula, mais uma vez, compartilhar a palavra de Deus. Quero mandar aqui o meu abraço, meu alô, meu boa noite para os meus irmãos que estão acompanhando. Deixa eu liberar aqui. Para os irmãos que estão acompanhando pelo nosso aplicativo, para quem está acompanhando a Rádio Semear, para quem está acompanhando a TV Semear. Muito boa noite, Muito boa noite. Quero compartilhar com vocês a minha alegria de poder estarmos juntos nessa noite e com esse propósito grande, que é abrir a palavra de Deus de uma forma mais sistematizada, também uma forma mais aprofundada, e podermos compartilhar de forma que a gente possa abordar os temas, a cada sábado abordar um tema, com a expectativa, com o desejo de que você entenda o que está sendo transmitido e que essa palavra ela possa promover para você um crescimento, uma edificação, promover para você uma aproximação mais da palavra, uma aproximação maior do próprio Deus, com o propósito também de trazer, de forma simples, a verdade bíblica para as nossas vidas, Eu sei que você pode pensar, mas cada um diz que é a verdade. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo essa noite, para que a gente juntos possamos estar conferindo, os textos, vendo. Se você perceber que tem algum contexto que está fora, você já também avisa. Olha, irmão, você está fora de contexto, E aí a gente já vai também fazer as devidas correções, Nosso desejo é compartilhar a palavra de Deus em verdade como ela é, sem nenhuma mistura, sem nenhum engano, sem nenhuma enrolação, como a gente diz, Mas simplesmente como ela é, palavra de Deus pura e simples, para que você possa estar aí recebendo aquilo que é a palavra de Deus e não o que é a ideologia de alguém, Então, para que você fique bem tranquilo com relação a essas coisas, Nós vamos sempre lhe dar o texto, vamos ler o texto com você e vamos fazer as devidas considerações. A nossa aula de hoje tem como tema a Bíblia, o modelo para os nossos dias. E esse curso, ele é composto de aproximadamente 30 lições, que nós vamos aí diariamente, ou melhor, todos os sábados, fazer uma abordagem de um tema, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia, o modelo para os nossos dias. E para falar sobre a Bíblia, o modelo para os nossos dias, a gente vai abrir logo em Mateus capítulo 17. Primeira coisa, pensar sobre a Bíblia é a sua autoridade, Para falar sobre a autoridade da Bíblia, a gente começa então falando sobre a autoridade que o próprio Cristo tem, Porque a Bíblia é a forma de Jesus gerir, o grande projeto dele, que é a igreja. Por meio da Bíblia, a gente tem a revelação do propósito de Deus para a humanidade desde a sua criação, Quando Deus cria o homem, aí o homem cai no pecado, se afasta de Deus, e aí a partir do capítulo 3 de Gênesis, o que a gente vai ver é Deus então procurando trazer esse homem de volta para a sua comunhão, Então aqui a gente vai começar usando o texto de Mateus 17, versículo 1 ao 5, e nós vamos ler os textos, tá, meus amados? Vamos ler os textos, porque nada melhor do que conferir, O texto de Mateus diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João
e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra será de Elias e outra para Moisés. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Gente, é bem interessante. Boa noite, irmã Noemi, e demais amados que estão aí ligados com a gente. Muito boa noite. É muito comum hoje em dia, né? Você vai nas redes sociais, você vai, abre aí o seu WhatsApp, e sempre aparece aí uma mensagem de um profeta, de um determinado pregador, sempre citando algumas evidências, supostas evidências para confirmar as suas propostas ideológicas, né? Quando nós falamos a respeito de propostas ideológicas, nós estamos falando que cada segmento, ou melhor, cada denominação, ela tem o seu próprio segmento ideológico, né? Todas usam como fonte a Bíblia, mas cada um vai fazer a sua fundamentação ideológica. E para essa fundamentação ideológica, eles vão chamar de teologia. Mas na verdade não é teologia, porque a teologia ela é teologia, ou seja, ensino de Deus. Então, se nós estivermos ensinando teologia, todos ensinando teologia, todos vão estar ensinando o mesmo ensino. Ou seja, a teologia nada mais é do que os ensinos de Deus para os homens. Então, não pode alguém dizer que está ensinando teologia e contrariar outros. Então, se todos estão ensinando o ensino de Deus, então todos estão ensinando a mesma coisa. Então, por isso que nós vemos aí muitas denominações, cada um ensinando e pregando uma coisa diferente, né? Por quê? Porque eles estão substituindo a teologia de Deus pela ideologia dos homens. Então, não é que existe teologia dos homens, não existe teologia de homem. Existe ideologia, né? Para nós que somos brasileiros, a gente teve nos anos 90 um grande artista no Brasil chamado Cazuza. E ele gravou uma música dizendo exatamente isso. Ideologia, cada um precisa de uma para viver. E é assim que nós vivemos, cada um de nós influenciado, né? Nós temos uma ideologia de vida, eu tenho, você tem. Mas o importante agora é que a nossa ideologia como cristão, ela tenha como referencial e como embasamento fundamental as Escrituras, a palavra de Deus. Então pode ser que alguém se ache muito bem fundamentado biblicamente, porém está usando os ensinamentos dos fariseus, por exemplo. Vamos pensar que alguém está se achando muito fundamentado e está usando os ensinos de Moisés. Para essa pessoa, nós vamos abrir Mateus 17 e vamos dizer, olha, Deus disse aqui que não era para ouvir Moisés. Então, outras pessoas estão se valendo de profecias, e para essas pessoas nós vamos abrir Mateus 17 e vamos dizer, olha, o Senhor falou que não era para ouvir Elias. Então, por quê? Porque Moisés era o homem da lei, né? E Elias era o homem das profecias. Então, nesse caso, nós temos esses 2 homens conversando com Jesus, e o próprio apóstolo Pedro, ele vai ter a ideia de acolher os 3, né? Jesus, Moisés e Elias. E o que é que Deus vai falar para ele? Não ouça Elias e não ouça Moisés, ouça Jesus. Então, Jesus é aquele que deve ser ouvido nos nossos dias. Jesus é o que tem toda a autoridade hoje. A ele que nós devemos escutar.
O apóstolo Pedro, né, esse mesmo Pedro que estava lá no monte, ele em Atos do capítulo 3, versículo 22 e 23, ele vai fazer uma declaração a respeito de Jesus nesses mesmos termos. Por quê? Há algum tempo atrás, lá no Velho Testamento, capítulo 18, ali no versículo 15, é isso? Nós vamos encontrar o texto onde Moisés vai profetizar, né? Moisés vai profetizar de que Jesus, capítulo 18, versículo 15 e 16, tá bom? Onde Moisés vai profetizar que nos últimos dias Deus ia levantar um profeta semelhante a ele. E aqui no capítulo 3 de Atos, versículo 22 e 23, o apóstolo Paulo diz assim: disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo que vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminado do meio do povo. Interessante você perceber, né? Perceber que Deus ele constituiu toda a autoridade aqui a Jesus, ao ponto de que se alguém não ouvir Jesus, se alguém seria exterminado do meio do povo. No nosso caso hoje, né, o que é que nós temos que fazer? Hoje nós precisamos igualmente ouvir Jesus. Nós não precisamos hoje ouvir os ensinamentos de Moisés, nós não precisamos ouvir os ensinamentos de Elias. Por quê, meus irmãos? Porque se nós fizermos isso, nós estamos simplesmente negando Jesus. Por quê? Porque não dá para a gente ter Jesus, Elias e Moisés no mesmo espaço. Moisés já passou o tempo dele, como também o de Elias. Então, agora o nosso grande profeta, o profeta dos nossos dias, é o próprio Jesus. Ou seja, Cristo é o profeta nosso, né, como diz a palavra de Deus, né? Deus, o Pai, nos levantou esse profeta para que nós pudéssemos ouvi-lo, né? Para que nós possamos nos tornar discípulos de Jesus, para que nós possamos nos tornar filhos de Deus, a gente precisa ouvir quem? Jesus. Então, que a gente possa fixar bem, né, para essa questão da autoridade de Jesus. Por um outro lado, também falando da autoridade de Jesus, ele, depois que ele foi morto, sepultado e ressuscitado, ele estabeleceu a igreja, certo? Certo. Então, Jesus estabeleceu a igreja no dia de Pentecoste, e Jesus hoje, ele exerce essa autoridade, toda essa autoridade dele sobre a igreja. Por quê, gente? Efésios, no capítulo 1, ele vai dizer que Jesus é o fundamento, né? Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, não tem correria aqui, não tem pressa. A gente tem todo o tempo para a gente examinar as escrituras e eu quero que você faça isso, tá bom? Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23, onde a palavra diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ou seja, Jesus é o cabeça da igreja. E é muito comum a gente ouvir pessoas dizendo: Jesus é o cabeça da igreja. Sim, é simples dizer isso, é fácil dizer isso, mas não é fácil ver isso acontecendo na prática. O que acontece? Muitas vezes nós até erguemos a nossa voz: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o Senhor da igreja, tá tudo bem. Mas quando nós passamos para a parte prática das coisas, no fazer das coisas, no tomar das decisões, no planejar das coisas, no trato com o próximo, no trato com o irmão,
na hora da correção, na hora da pregação, do ensino, será que Jesus está sendo cabeça? Então, é nesse âmbito que Jesus precisa estar exercendo a sua autoridade, é nesse âmbito que Jesus precisa estar sendo cabeça. Nós não podemos simplesmente chegar na igreja e tomar uma decisão com relação à igreja. É isso, é aquilo. Não, não é. A gente tem que consultar para saber o que Jesus quer, o que ele pensa sobre isso, sobre aquilo. E alguém pode dizer assim, Valdizan, mas a Bíblia não fala tudo o que nós devemos fazer. A Bíblia não fala todas as coisas. Eu digo, é verdade. É verdade que a Bíblia não fala todas as coisas, né? Por exemplo, a Bíblia não diz como é que um pedreiro deve colocar um tijolo. A Bíblia não diz isso. Mas com relação à igreja, a Bíblia diz tudo. Ou seja, irmão, mas tem coisa que... O que é que ela não diz? Talvez ela não diga aquilo que você quer fazer, né? Se não está dizendo, é porque não é para fazer. Porque o que é para fazer está tudo escrito. Então, se conformar, a igreja precisa se conformar com o que está escrito para ela. A igreja não pode ficar aquém, mas também não pode ir além. A igreja tem que ficar no centro da vontade de Deus. Nada mais, nada menos do que isso. Qualquer coisa que você vê na congregação, aonde você se reúne, que vá para além ou que fique aquém daquilo que está na palavra de Deus, você tem toda a autoridade dada por Deus para chamar a atenção daqueles que estão encabeçando esse tipo de atitude. Amém? Então, esse é o meu desejo, né? Para que toda a irmandade, e para todas as pessoas que nos escutam, que nos assistem, tenham em mente que quando nós tratamos da igreja de Deus, a igreja que está registrada na Bíblia, ela é a igreja que Deus vai resgatar. E para que essa igreja ela seja a igreja que Deus vai resgatar para a eternidade com Ele no céu, é preciso que essa igreja viva uma vida submetida à vontade daquele que tem toda a autoridade. O próprio Jesus, depois de ressuscitado, ele vai para Galiléia, de onde ele vai ser assunto aos céus. E uma coisa muito interessante de lembrar, Jesus, nesse momento que ele encontra os discípulos, a primeira coisa que ele diz é que aqueles homens, alguns deles ainda estão duvidando dele, certo? Versículo 16. E no versículo 18, ele vai dizer o seguinte: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Gente, pensa que Jesus ele não está dizendo que toda a autoridade dele se limita a alguma coisa. Não, toda a autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra. Então Jesus tem total autoridade. Isso é indiscutível. Então, toda a autoridade de Jesus, ele não passou, outorgou para alguém. Não, ele continua exercendo toda a autoridade. Toda a autoridade. Sua autoridade não está limitada só ao céu, mas sim ele exerce diretamente na terra também. Ele não tem necessidade de ter, por exemplo, um representante. O Papa é o representante de Cristo, o pastor presidente, nada disso, nada disso. A autoridade é Jesus mesmo. E é ele que gerencia, é ele que dirige, é ele que direciona a igreja dele aqui na terra. Como ele faz isso? Por meio da sua palavra. Então, Jesus tem toda a autoridade. Amém. Você tem uma Bíblia na sua casa. Essa Bíblia contém a palavra de Deus. E é exatamente nessa palavra que hoje reside toda a autoridade de Jesus. Comentários, né? Boa noite, boa noite, irmã Cris, que Deus lhe abençoe, seja bem-vinda. A irmã Noemi e também o irmão Severo. Boa noite, meu irmão. Eu quero saber quando é que você vai parar de falar da vida dos outros. Fica só falando da vida de Jesus. A minha missão e a minha responsabilidade é falar da vida de Jesus e falar só o que ele mandou falar, sabe? Não falar o que não deve falar, o que não pode, o que não está autorizado falar, né? Mas eu peço aí as orações dos irmãos para mim continuar fazendo isso com temor, com reverência, com simplicidade, mas sempre
procurando o máximo se pautar, me pautar só na verdade. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Vamos então explorar um pouco sobre essa autoridade que Jesus tem na sua palavra. E uma coisa interessante que a gente vai começar falando aqui já no Evangelho de João, no capítulo 12, quero trazer aqui para nós, Evangelho de João, no capítulo 12, e nós vamos ler o texto do versículo 48 ao 50. Você precisa lembrar, irmãos, que o capítulo 12 de João, ele já está na última semana de Jesus em Jerusalém. Jesus já vai dali, Jesus vai morrer, né? Ele não vai mais voltar dali. Inclusive, olha, se você ler aqui eu acho que é no versículo 24, né? Versículo 20, não, capítulo 12, no versículo 21, para dizer assim, ó, estes eram pessoas gregas, né? Se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida e da Galiléia, e lhe rogaram que Senhor, queremos ver Jesus. Esses homens queriam ver Jesus. E Filipe foi dizer para André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. No 23 é que ele diz assim, olha, e chegada a hora, chegada a hora. Você vê que Jesus, ele não tinha, né? Ele não tinha ainda pronunciado. Ele só dizia, não chegou a minha hora, não chegou a minha hora. Mas agora ele vai dizer, é chegada a hora. É chegada a hora. E no 24, ele emenda dizendo o seguinte, ó. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, tá dado aqui o recado, né? Agora vamos voltar para a referência que eu me referi, que é o versículo 48 ao 50, para a gente pensar sobre a questão da autoridade de Jesus que está na palavra. Olha só o que ele diz aqui. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, as palavras dele estão aqui na Bíblia, certo? Então, quem não recebe as palavras de Cristo, que estão aqui na Bíblia, como é que é o versículo? Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Quem é que vai julgar a pessoa? A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então, diariamente, as pessoas estão passando pelo julgamento. Nós estamos passando pelo julgamento, diariamente, ou sendo justificado ou sendo condenado. Vai depender muito do que nós estamos fazendo com relação à palavra de Deus. Nós estamos aceitando ou estamos rejeitando? É bom a gente pensar sobre isso. Eu estou aceitando, claro. Aceitando, mas de que forma? Só de ouvir ou você está aceitando de obedecer? Então nós somos chamados, né, por exemplo, eu fui chamado para pregar o Evangelho de Jesus, para falar de Jesus, para ensinar a palavra de Deus. E tem irmãos que reclamam, né? Irmão, você fica só falando da vida dos outros aí, né? Então, eu fui chamado para isso, eu me sinto chamado para isso. Então, a minha responsabilidade é pregar sobre Jesus, é ensinar sobre Jesus, é ensinar sobre a palavra de Deus. Claro, respeitando as minhas limitações, respeitando, né, a parte de Deus, né? Então, não posso ir além disso. Então, nós temos aqui no versículo 48 essa questão de que a própria palavra está julgando e vai julgar no último dia. 49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Olha aí uma coisa interessante, né? Amém, meu irmão, amém. Uma coisa interessante que a gente pode tirar daqui, claro, várias coisas, né? Mas uma coisa que eu quero tirar interessante daqui é que essa palavra, e nós vamos falar sobre isso, né? Essa palavra Deus deu para Jesus. E Jesus pegou essa palavra e anunciou.
os apóstolos receberam a palavra de Jesus e anunciaram também. E nós recebemos a palavra que veio de Deus, passou por Jesus, foi inspirada pelo Espírito Santo, chegou nos apóstolos, eles escreveram, e nós recebemos essa palavra para também estar falando. Para também estar falando. E é essa palavra que nós falamos, que nós anunciamos, que está sendo o fator de julgamento. É o que está julgando tanto a nós mesmos, quanto aqueles que estão ouvindo a nossa palavra. Ou seja, a palavra que nós estamos falando. Então, a palavra de Cristo tem a mesma autoridade que Ele mesmo. A gente pode pensar, se Jesus sentasse na sua mesa para conversar com você, você ficaria andando para lá e para cá, né, fazendo uma coisa, fazendo outra, enquanto Jesus está falando? Provavelmente não. A mesma coisa é quando a gente vai... Eu tenho visto, e às vezes até tenho feito, nessa questão de abrir o áudio da Bíblia, aí a Bíblia está falando lá, tá? E eu estou fazendo outras coisas. Será que isso, por acaso, não é uma falta de reverência com a palavra de Cristo? Será que isso não é um pouco de reverência com Cristo? Eu lembro de um caso como esse, em que Jesus chega na casa de Maria e de Marta, e Maria, ela se prontifica a ouvir Jesus. E Marta não, Marta vai ficar fazendo as coisas para lá e para cá e se incomoda inclusive porque Maria parou, né? Porque Maria deu atenção para Jesus. E ele diz, mas o senhor não se importa que essa mulher fica aí desse jeito aí, só lhe ouvindo aí tudo, sem contar que essa questão de Maria sentar aos pés de Jesus, ela tinha também um fator social, né? A mulher não sentava aos pés de um mestre para ouvi-lo, não sentava. Então, uma mulher que se comportava daquele jeito era uma mulher que não tinha princípio, né? Ela seria uma mulher que depois seria mal falada, coisa parecida. Mas o que está em pauta é a questão de ouvir a palavra de Jesus, reverenciar a palavra e obedecer essa palavra. Isso sim, todos nós seremos julgados por essa palavra, pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. Então todos nós, todas as pessoas serão julgadas por essa palavra. Não existe um outro. Jesus não vai sair de lá com uma carta na manga e é isso aqui que eu vou usar. Não, é a palavra mesmo que ele vai usar. Então, a palavra tem a mesma autoridade que Jesus. Então, pensa sobre isso. Bem, agora vamos pensar como essa palavra ela foi chegando, né? Como ela foi chegando. Então, Cristo deu a sua palavra aos apóstolos. Então, nós já vimos que Deus deu a palavra para Cristo e agora nós vamos ver que Cristo vai passar a sua palavra para os apóstolos. De que modo? Para nós fazermos isso, vamos examinar alguns textos, tá bom? No Evangelho de João, principalmente, nos escritos de João, mas em João capítulo 17, nós vamos ler o texto do versículo 8, 14 e 18, tá bom? 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha a questão aqui da transmissão da palavra, né? Então, aquilo que Jesus recebeu, ele passou para os apóstolos. E da mesma forma como Deus enviou Jesus, Jesus estava enviando também os apóstolos. Ou seja, os apóstolos receberam a palavra diretamente de Cristo Jesus. E assim que eles receberam, também receberam a missão de pregar essa palavra para que pudesse, por meio da pregação dessa palavra, dar a conhecer ao mundo do que era a vontade de Deus. Ou seja, assim como Cristo veio enviado por Deus, né, com sua mensagem divina,
os apóstolos também foram enviados com a mensagem divina de Cristo. Ou seja, a mensagem que carregava toda a autoridade. Então, essa palavra que nós pregamos hoje é uma palavra de autoridade. Uma palavra que tem a autoridade de Jesus. Então, quando nós estamos pregando Jesus, nós estamos anunciando sobre a sua autoridade e, ao mesmo tempo, anunciando a sua autoridade para as pessoas. Né? Por meio de quê? Por meio da palavra. Quer ver um outro texto interessante que nós temos aqui? Volte agora para o capítulo 14. Capítulo 14 de João, versículos 25 e 26. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. É uma coisa bem interessante a gente pensar que Jesus, ele disse, olha, eu estou transferindo para eles a palavra. Mas Jesus, conversando com os apóstolos, ele vai dizer o seguinte, isso eu tenho dito estando ainda com vocês. Agora, tinha uma parte que o Espírito Santo, então, ia revelar para eles. Então, o Espírito Santo, que é o Consolador, aquele que está do lado, né, o Espírito Santo, o Paracleto, né, ele seria aquele que daria para os apóstolos a condição de ter a lembrança de tudo que Jesus falou e também de transmitir para eles a revelação nova que Deus ainda não tinha proclamado. Então você vê que ele vai dizer no versículo 26 que o Espírito Santo ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Mas para aí que tem mais. Agora no capítulo 16, versículo 12 e 13, olha o que ele diz aqui, ó. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então aí vem a questão da revelação, das coisas novas, né? Versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Ou seja, o Espírito Santo, que era o Consolador, ele viria, ele estaria com aqueles homens. Faria eles lembrar de tudo. É aí que você vê o segredo de João. E depois de 40, 50 anos depois, 60 anos depois da morte de Jesus, ele poder escrever o evangelho dele sem erro, né? Lembrar de tudo, colocar tudo ali certinho. Como é que uma pessoa poderia fazer isso se não fosse pela ajuda de Deus, né? Então João vai escrever o seu evangelho já depois. Agora, o que levou Jesus, o que levaria então Jesus a disponibilizar o Espírito Santo nessa condição de revelação, de lembrança, tudo? Isso vai dizer, meus irmãos, que Jesus, ele queria, né, ter certeza de que a palavra dele não seria modificada. Ou seja, Jesus queria assegurar que aqueles homens não se equivocariam. Eles não fariam a pregação de coisas deles ou invenção deles, mas eles pregariam exatamente a palavra de Deus. Então, Deus, para assegurar que a palavra dele fosse exatamente a que ele queria, ele enviou o Espírito Santo para guiar aqueles homens e para inspirá-los de forma perfeita. Olha que coisa fantástica, né? Coisa maravilhosa. Ah, como é que a gente sabe que a palavra de Deus não tem erro? Ah, isso foi coisa dos homens. Não. Aí é outra história. A palavra foi assegurada por Deus que chegaria até nós de forma plena, perfeita, sem nenhuma deturpação, né? Ou seja, os apóstolos foram guiados a toda a verdade. Lembra disso, né? Os apóstolos foram guiados a toda a verdade pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito da verdade mostrou para eles, revelou para eles toda a verdade. Bom,
O que isso pode implicar para nós hoje? Implica da seguinte maneira: se toda a verdade foi revelada e está aqui para nós, nós não temos por que aceitar nenhuma outra verdade que alguém venha trazer para nós. Você sabe que a palavra de Deus, ela vai trazer no texto de Gálatas capítulo 1, que ainda que um anjo vindo do céu falasse alguma coisa que fosse para além do que estava aqui, que nós devíamos fazer o que? Receber? Né? Não, que fosse considerado anátema. Então toda a verdade foi revelada e toda a verdade está disponível para nós. Não temos que ouvir mais ninguém. Profetas modernos? Não. O Papa? Não. Quem? Algum ministro especial? Não. Algum apóstolo dos nossos dias? Não. Ouvir quem? Ouvir a Jesus. E como fazemos isso hoje? Por meio da sua palavra. Então, Deus não queria, né? Deus não queria que os seus ensinos eles fossem modificados, né? Deus não queria nada mais que fosse ensinado, que fosse pregado, do que aquilo que ele deixou para nós. Nenhum profeta dos nossos dias pode acrescentar nada do que Deus revelou para nós através dos seus apóstolos, dos santos profetas e por meio do Espírito Santo. Então está tudo dado para nós. Agora nós temos um texto muito interessante para a gente fechar aí esse ponto, que é exatamente o último escrito de João, que é o livro de Apocalipse. No capítulo 20 de Apocalipse, vá comigo para Apocalipse, né? Apocalipse no capítulo 20, eita, demora a chegar, né? Capítulo 20, versículo 11 ao 15, veja o que está escrito aqui, vamos ler juntos. Vamos conferir aqui, deixa eu ler aqui o comentário da Flávia, né? Comecei do zero minha vida cristã, amém, glória a Deus, né? A Flávia diz assim, ó: boa noite, irmão, lendo esse versículo me fez abrir meus olhos para saber se estava fazendo a vontade de Deus ou não. Quando tive a oportunidade de estudar teologia na congregação de ASV, não dá para me matar aqui a chata, realmente mostrou que não estava na palavra e sim seguindo doutrina dos homens. Gente, olha, honestamente falando, né? Qualquer pessoa que seja honesta consigo mesmo, né? Pode estar em qualquer denominação. E hoje em dia, independente de onde você esteja, de repente você está se congregando num lugar que tem uma placa lá, eu sou Igreja de Cristo. Não é isso, não torna a Igreja de Cristo, tá bom? Então, é responsabilidade nossa, independente de quem esteja falando. A gente tem a responsabilidade de estar cruzando aqui com as informações que a Bíblia nos traz para saber se aquela está de fato na palavra ou não, tá bom? Então, no capítulo 20, versículo 11 ao 15, a Bíblia diz assim, ó: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Versículo 13. Deu o mar aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Você observa, deixa eu ver aqui a Flávia, né? São Vicente, desculpa, irmã, é porque eu não gosto de chutar, sabe?
São Vicente, lá onde está também a nossa irmã Lucidalva, né? São Vicente, glória a Deus, né? Não, não é assim mesmo, né? Tá tudo bem, né? Congrego com a Lucidalva em São Vicente, amém, glória a Deus, que maravilha, né? Eu tô olhando aqui pro lado, você tá vendo eu olhando aqui pro lado, é porque uma tela tá aqui, a outra tela de transmissão tá aqui, e a câmera tá aqui na minha frente, tá bom? Qualquer dia desse, quando eu fizer a mudança, eu vou colocar os monitores na frente, para não ficar olhando de frente o tempo todo, tá bom? E ter todas essas informações aqui na minha frente. Mas por enquanto é isso. Bem, você percebe aí no texto a citação de o livro e os livros, não é isso? Então, o livro é o livro, esse livro aqui, a Bíblia. Os livros é o relatório das más obras, né? Então, quando nós nos convertemos e nos batizamos e somos acrescentados ao corpo de Cristo, o nosso nome é escrito no livro da vida. O nosso nome é escrito no livro da vida. Você deve ter lido, por exemplo, o livro de Apocalipse, aquele lugar que fala sobre a pedrinha branca com seu nome. Você já discerniu aquele mistério? Não é fácil, mas eu quero dizer para você o seguinte: você pode entender aquele texto, dizer assim, ó, o nome que está escrito na pedrinha branca é vencedor, tá bom? Jesus colocou o seu nome ali. Você é um vencedor, é um filho de Deus, é um herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. Você é isso. Então não acredite menos do que isso não, tá bom? Então serve como aí uma dica, né? Gente, a Bíblia, né? A Bíblia toda, ela é uma ação, é o trabalho do Espírito Santo, de Gênesis e Apocalipse. A Bíblia é o fruto do trabalho do Espírito Santo nos servos de Deus. Nós tivemos os profetas, nós tivemos os patriarcas, nós tivemos muita gente aí na história. E nos últimos dias nós tivemos os apóstolos, né? Os profetas, pessoal que tiveram a revelação de Deus, escreveram, registraram, e está aqui para nós. E essa palavra é a mesma palavra que Jesus se referiu, que vai nos julgar no último dia. Então, se a pessoa tiver direitinho no livro, tá bem. Se não tiver no livro, tá mal. Vai para onde? Foguinho, segunda morte. Então, que nós possamos ficar tranquilos com isso, né? Bem, fiz questão de trazer o material bem organizadinho para nós, né? Fizemos aí esse trabalho todo, que é um material excelente, que eu já conheço. Inclusive tenho usado esse material com muitas pessoas para evangelismo, né? Muito bom, muito bem mesmo. E foi através desse material, confessar aqui para vocês, né? Através desse material que eu cheguei ao conhecimento da sã doutrina. Foi a minha porta de entrada, foi esse material aqui. Foi aqui que eu me deparei com a situação do meu próprio batismo, que não era o batismo bíblico, né? Então a gente vai passar por todos esses. Hoje nós estamos falando sobre a Bíblia, é o modelo de Deus para os nossos dias. E agora nós vamos falar sobre a palavra da verdade, ou seja, toda a verdade. Como é que essa verdade ela vai chegar para nós? Nós já vimos que o processo foi: Deus deu a palavra para Cristo, certo? Cristo então veio ao mundo. Cristo veio ao mundo e então entregou essa palavra para os apóstolos por meio do Espírito Santo. Ok? Ok. Os apóstolos pregaram essa palavra e escreveram essa palavra e deixaram para nós. É o que nós temos aqui hoje. Eu quero ler um texto para nós falar sobre, finalizar esse ponto aqui, que é 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 15, tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 15, meus irmãos. Vamos lá? 2 Tessalonicenses 2 e versículo 15. O que a palavra de Deus diz aqui?
Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístolas nossa. Observa aqui que ele está dizendo por palavra, ou seja, pela pregação, pelo ensino que ele fez pessoalmente com eles, seja pelas cartas que ele escreveu para eles. Aí cabe aqui a gente abrir um pequeno parêntese para a gente falar sobre a questão das tradições. A igreja deve guardar as tradições? Alguma tradição? Claro que tem que guardar, mas qual tradição que a igreja precisa guardar? A igreja precisa guardar a tradição apostólica. O que é a tradição apostólica? É exatamente se manter dentro daquilo que os apóstolos ensinaram. Então, qualquer coisa que nós vamos manter, vamos fazer, vamos realizar como igreja, é preciso estar de acordo com aquilo que os apóstolos ensinaram. Essa é a tradição que nós devemos guardar. Bom, mas aí você pode se deparar com a situação aonde alguém pode chegar para você e dizer assim: mas eu me converti por meio de um milagre, eu me converti por meio de uma revelação, depois da pregação eu senti no meu coração, muitas explicações com relação ao que a pessoa precisa para ser salvo, né? Então, o que nós precisamos hoje? Gente, se tem uma coisa que nós precisamos hoje, é da palavra de Deus. Mas tem muita gente pregando, revelando, profetizando a palavra de Deus. Para aí, vamos com calma. Nós precisamos nos ater à palavra que está escrita. Nada mais, nada menos. Então, a palavra escrita é suficiente para poder nos suprir de tudo aquilo que nós precisamos. E eu quero outra vez, vamos fazer bastante uso dos escritos de João aqui ainda, né? Então, João no capítulo 20, o Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 30 e 31, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, o apóstolo João, não é Paulo não, gente, é João. O apóstolo João diz o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Gente, bem interessante essa questão aqui, né? Primeiro, o apóstolo João, ele escreve, para dizer, olha, para você confirmar que Jesus é o Filho de Deus, você não precisa ver milagre em lugar nenhum. Você precisa ler sobre os milagres que ele fez. Então, se nós vamos acreditar que Jesus é o Filho de Deus, é preciso que a gente leia os evangelhos para saber o que ele fez, para provar que ele era o Filho de Deus. E uma vez que nós comprovamos que ele é o Filho de Deus, aí sim é a hora de surgir no nosso coração a crença nele, a confiança nele. E tendo essa confiança nele, que é o Filho de Deus, nós podemos então alcançar aí a vida eterna, que é isso que ele está prometendo. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus, pode assim ser habilitado para receber da parte de Deus a vida eterna. Então, hoje nós não precisamos de nenhum milagre, nenhum sinal, nada, para nos fazer acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Só os que estão escritos. Nós temos evidência suficiente escrita na palavra de Deus para crermos que Cristo é o Filho de Deus e para ganharmos a vida eterna por meio da fé produzida por essa palavra que está escrita. Não é por outra palavra, é por essa palavra que está escrita. Uma outra coisa interessante que nós temos sobre essa palavra como suficiente está aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 16
e 17. Venha comigo, né? 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. O que a palavra diz aqui, meus irmãos? Olha só. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nós temos aqui, primeiro, a revelação de que a palavra é de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ela não é só inspirada por Deus, como ela também tem uma utilidade. A palavra de Deus tem a utilidade de nos tornar pessoas aperfeiçoadas, não, perfeitas para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela nos educa, ela nos corrige, ela é a ferramenta de Deus para nos tornar habilitado para toda boa obra. Mas também é a fonte aonde em nós é gerado a fé salvadora. É a fonte que faz surgir a fé em nós. A palavra de Deus em Judas, no versículo 3. Judas, no versículo 3, ele vai dizer algo que deve ser muito bem avaliado por nós e valorizado também. Ele diz: amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, a fé que vem para nós por meio da palavra precisa ser preservada com muito esforço. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que nós vamos então alcançar esse objetivo de Deus, esforçando, nos guardando, lendo, meditando, perseverando no que Deus tem nos dado. Isso vai nos manter na fé, na perfeição, vai nos manter na verdade, vai nos manter em Cristo. Com isso nós podemos dizer que a Bíblia nos basta. Nada mais do que isso. Nada menos do que isso também. Amém, meus amados? Comentários. A irmã Noemi comentou que estava lembrando de Marta e Maria, né? Maria e Marta. É verdade, né? Verdade, faz lembrança disso. Bem, Deus, então, que deu a sua palavra, que tem toda a autoridade, que nos torna perfeitos, que nos habilita para a salvação, que nos chama à perseverança, Deus também exige que nós respeitemos a sua palavra. Deus então exige que nós respeitemos a sua palavra. E a gente pode respeitar a palavra de Deus como? Então vamos falar um pouco sobre essa questão de respeitar e da questão de desrespeitar a palavra de Deus. Como a gente já leu Judas, já vai nos ajudar muito bem a falar sobre isso também. E eu quero começar aqui trazendo para nós o escrito de Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4 e no versículo 11. Capítulo 4 e versículo 11. O que a palavra de Deus diz? Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha só, meus irmãos, aqui você percebe que eu tenho falado muito aqui com relação a essas questões da nossa teoria e da nossa prática. É importante a gente pensar sobre isso, no quesito que diz respeito, inclusive, ao serviço, o que nós fazemos como igreja. Esse serviço que nós estamos fazendo, é preciso que ele tenha alguns elementos que vão fazer a diferença quando nós comparar, por exemplo, com o que os fariseus faziam. Jesus ele vai dizer
que tudo que nós fazemos com uma motivação. Então, nós vamos ser motivados a fazer alguma coisa. E aí você pode pensar N coisas na sua vida. Mas eu quero que você pense que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós morremos para as nossas vontades e quando nós dizemos isso para as pessoas, é preciso que essas coisas que nós estamos dizendo, elas sejam autenticadas pelas nossas práticas, pelas nossas realizações. Então o apóstolo Pedro traz esse texto para dizer, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém prega, pregue de acordo com a palavra de Deus. Se alguém ensina, ensine de acordo com a palavra de Deus. Agora, se alguém vai servir, claro, servir a gente sempre tem que pensar que servir ao próximo. Se a gente vai fazer algum serviço, esse serviço precisa ser feito de acordo com a palavra de Deus também, de acordo com aquilo que Deus supre. Então, a gente tem aí essa orientação com relação ao que ensinar, mas também com relação ao que fazer. Então, tudo que nós fizermos, seja em palavras, seja em ações, precisa ser feito em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Então, isso é necessário se realmente nós queremos glorificar a Deus. Deus não é glorificado se nós não obedecermos a sua palavra. Ele não é glorificado se pregarmos nossas opiniões e costumes, ainda que alegamos que estamos fazendo isso em nome de Jesus. Então, está errado. A gente precisa não dizer que está fazendo, a gente precisa exatamente fazer o que a Bíblia diz. Quer ver um outro texto que eu já citei ainda há pouco, eu quero citar de novo? Gálatas capítulo 1, e versículo 6 ao 9, né? O apóstolo Paulo está convidando essa igreja para respeitar a palavra de Deus. Olha só, versículo 6 ao 9, ele diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça, né? Aquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que já vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Olha só. Então, meus irmãos, aqui eu já tinha falado sobre isso, né? Ainda agora mencionei. Aqui é uma outra forma de desrespeitar a palavra de Deus. Você lembra? Nós lemos Judas, versículo 3. O Judas, depois do versículo 3, ele vai começar a discorrer sobre pessoas que estavam no meio da igreja ensinando coisas erradas, fazendo coisas erradas. Então, nós temos aí essa advertência para que nós respeitemos a palavra de Deus. E aqui nesse ponto de Gálatas, a gente pode dizer que respeitar a palavra de Deus é permanecer naquilo que Cristo nos revelou, aquilo que Cristo nos transmitiu por meio dos apóstolos. Então, esse ponto é muitíssimo importante. A igreja lá em Corinto, né, estava se desviando. A igreja estava se distanciando da fé, estava se distanciando da doutrina. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve para essa igreja, no capítulo 4 de 1 Coríntios, no versículo 6, ele diz, olha, essas coisas eu apliquei primeiramente a mim e a Apolo, figuradamente, para que vocês aprendam de uma vez por todas a não ultrapassar o que está escrito. Esse versículo, inclusive, ele recebe muitas críticas. Por quê? Porque muitos querem se desviar desse versículo e dizer, não, isso que ele estava falando não se aplica a todas as coisas que a gente faz. Mas aí é que a gente se engana. Ele está falando exatamente sobre a vida prática daquela igreja, permanecer naquilo que estava escrito. Então, se a gente pensar na questão do que se faz, o que é certo, o que é errado, o que é bom, a gente tem que entender
que para coisas boas não existe regra. Não existe regra. As regras são só para as coisas ruins. Então, para não fazer coisa ruim. Por quê? Porque ela vai dizer, olha, se você faz coisa ruim, você vai ser penalizado. Ok? Então, nós temos aqui a nova lei, a lei de Cristo, que é uma lei que ela é vigente e ela age por meio do amor. Agora não vai confundir amor com outras coisas, tá? Amor é submissão e obediência à palavra de Deus. As consequências de desrespeitar a palavra de Deus são graves. São graves. Olha só, deixa eu ler para nós aqui 2 João. 2 João, versículo 9 e 10. Para você ter um pouquinho da dimensão dessas coisas, né? 2 João 9 e 10. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Olha, nós estamos falando de um contexto onde as pessoas estavam chegando na igreja, vindo de vários lugares, estavam vindo judaizantes, tinham vindo pessoas de outras de filosofias gregas, estavam chegando na igreja e estavam tendo a liberdade de comungar com os irmãos, de ensinar os irmãos, e estavam ensinando muitas coisas que estão sendo combatidas, ok? Mas e hoje, como é isso? Irmãos, tem muitas pessoas que estão chegando no meio da igreja se dizendo que são missionários, se dizendo que são evangelistas, dizendo que são pregadores, e que estão ensinando na igreja coisas que não devem ensinar. Coisas que não devem ensinar. Então eu já, algum tempo atrás, eu me dei de cara com uma pessoa que eu não sei se por má fé ou por falta de instrução, essa pessoa estava ensinando na igreja algo que não devia ensinar, e eu chamei essa pessoa. E eu disse, olha, o que você está fazendo aqui não se faz. Isso que você está ensinando não deve ensinar. Por quê? Porque está errado. Então não deve se ensinar que a Bíblia diz uma coisa quando a Bíblia não diz. Então, a melhor coisa a fazer é deixar a Bíblia falar. Então, leia a Bíblia e pronto. Se você não sabe o que está dizendo, leia e acabou, não comente. Não dê para a Bíblia um significado que ela mesma não deu. Então, ficar na palavra. E se alguém ensinar alguma coisa torta, a gente tem que chegar lá e cortar. Não, irmão, aqui não dá certo isso não. A palavra de Deus ainda em Apocalipse, ela vai dizer que nós não podemos nem retirar e nem acrescentar nada à palavra de Deus. Inclusive, isso que eu estou falando aqui para vocês agora, se você vê que eu estou falando alguma coisa que está fora da Bíblia, você tem autoridade para dizer, irmão Valdir, você está falando, está errado, entendeu? E aí coloca nos comentários, você está vendo agora, vai ver depois, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas quando você vê, por favor, se eu estiver errado, chega ali e coloca nos comentários para mim poder me retratar naquilo que eu fiz errado, tá bem? Então, existem muitas maneiras de nós estarmos negando a palavra. Por não obedecer, por não pregar toda a verdade, por ensinar nossas próprias opiniões e assim nos esforçar, né? Assim nos esforçar, mas sim nos esforçar para fazer a vontade de Deus. Porque se isso não acontecer, se nós não nos esforçar para glorificar o nome de Deus, pregando e fazendo aquilo que Ele mandou, nós não vamos alcançar o objetivo principal, e aquilo que nós estamos nos esforçando e estamos fazendo, nada mais é do que algo enganoso e algo vão, algo que não tem utilidade nenhuma. Algumas coisas que nós precisamos considerar também quando falamos a respeito da reverência, do respeito à palavra de Deus. Romanos no capítulo 11, no versículo 22, a palavra de Deus diz o seguinte, capítulo 11 e versículo 22 da palavra de Deus de Romanos 11, 22. A palavra de Deus diz o seguinte, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus,
para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permanecerdes. Doutra sorte também tu será cortado. Meu irmão, minha irmã, será que esse Deus que nós cremos é um Deus sério? É um Deus severo? Eu quero dizer para você que é. A gente gosta de dizer, Deus é um Deus de amor. Sim, Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Então, se Deus não for um Deus de justiça, também tampouco será um Deus de amor. Ok? Então, a palavra por si, ela já diz, preste atenção, Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça também. Agora, para nós concluirmos, Hebreus capítulo 2, Hebreus no capítulo 2 e nos versículo 1, né? Versículo 1 ao 4. O que a palavra de Deus vai dizer para nós? Tu, porém... desculpa, tô em Tito ainda, né? Hebreus 2, 1 ao 4. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, os apóstolos, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O princípio da obediência é não trocar, não mudar, não alterar. Este princípio não muda, gente. Esse princípio não muda. Não respeitar o evangelho da graça de Deus resultará em uma recompensa justa. O que você espera receber de Deus no último dia? Será que você espera receber de Deus? Seja bem-vindo, bendito do Senhor, ou para longe de mim, malditos. Eu acredito que você quer ser recebido com as boas-vindas. E para fazer isso, meu irmão, minha irmã, só tem uma coisa que nós precisamos fazer: obedecer a palavra. TV Semear, semeando a palavra de Deus.